jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o Jason Catafesta do podcast O Casal do Têxtil e estamos aqui para mais um incrível episódio. Oi, eu sou Julie Harps, do Casal do Têxtil, e hoje, Jason, nosso 14º episódio, com a presença de Ivan Jasper, gestor do maior evento de negócios da moda do Brasil, o NDM, o Negócio da Moda. Seja bem-vindo. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com o Casal do Têxtil. Que legal. É muito bacana isso, porque... como a gente estava conversando antes, vocês vêm de fato disso, né? Sim. Então é muito natural, acho que tudo que a gente vai conversar aqui faz parte do nosso dia a dia, né? Isso. E fico feliz, né? Porque o NDM está aí, logo aí, né? Chegando já para que a gente tenha uma grande entrega com o evento. Legal. Muito Legal. bom. O podcast O Casal do Têxtil sempre gosta de histórias e a gente começa sempre com histórias. Então eu queria que tu contasse um pouco do que sempre foi envolvido com o evento, a moda, como isso surgiu na tua vida. Não, pincelada para nós. Tu perguntasse isso ali antes para mim e eu não te respondi, e eu comecei a pensar, será que eu sempre fui envolvido com evento? E cara, e me lembrei desde pequeno, de fato, mesmo na escola, né? Eu sou natural, é redundância falar isso, do interior de Major Gersino, que Major já é interior, né? Eu morava num lugar chamado Boiteusburgo, se pronuncia Boateburgo, né? Então tem um livro fantástico sobre lá, Boiteusburgo, a cidade esquecida, tem um documentário inclusive no YouTube, vou passar para vocês. Quero ver. Boiteusburgo foi uma cidade planejada, é planejado, e se tinha o intuito que lá fosse a próxima capital do estado de Santa Catarina. Mas como muitas das coisas que vieram recursos do governo federal, parou no Rio de Janeiro, que era a capital na época, depois parou em Floripa, depois parou em Tijucas, que era o município sede na época. E nunca aconteceu. E lá é uma cidade pequena, 200 habitantes. Só tem até a 4ª série. 200 habitantes? 200. Mas em 1904 tinha 8 mil habitantes. 8 mil. Que louco, né? Ninguém conhece essa história. Ninguém conhece. Boiteusburgo é cidade esquecida, assim. Meu Deus, eu preciso ler sobre isso. Tinha 8 mil habitantes. Até achei um pouco triste. Cara, mas acontece, são fatos. Então, situações que não foram para frente, então, determinada coisa que foram prometidas na época para os imigrantes que lá chegaram, que era para ter determinada greba de terra, isso, aquilo, acabou não tendo, né? Uma região montanhosa também. Chegar lá é um platô, é 900 metros acima do mar, mas até chegar lá é difícil, né? Então, e muito foi escolhida na época, porque o mal do século passado, na década, nos anos 800, né? Era a tuberculose. Então esse era o mal do século. Então as pessoas para se curar precisavam em lugares altos. Então por isso que foi escolhido, porque tinha muito disso. Entendendo que a tuberculose era muito forte no Rio de Janeiro, que foi quem escolheu o lugar, né? Que optou por ser lá. Então, cara, até 1900 se tinha pluviometria, estudo. Cara, era fantástico. Nossa. Aquilo lá. Mas assim, Essa é a história. Me perguntasse disso, e eu me lembro que na época eu já organizava timezinho de futebol, né? Porque por ser um lugar muito pequeno, então nós não tínhamos crianças todas de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos. Sim. Então a gente tinha que organizar, fazer um time de 7 a 14 anos. Mas a diferença é muito grande, de um cara de 14 para um guri de 7. Sim. Né, para jogar bola. Então, era... Mas eu já me lembro que eu organizava e já, de certa forma, era um evento que a gente fazia. E de lá para cá, continuei fazendo. Depois eu tive a oportunidade de estudar em seminário. Saindo do seminário, eu fui morar em Brusque, né? Quer dizer, já tinha o vínculo, sou nascido em Brusque, na verdade, mas já tinha o vínculo com Brusque. E não tem como estar em Brusque e não estar perto do têxtil, né? Envolvido. E não tem, faz parte. E logo, quando eu saí do seminário, eu voltei... e aí fui presidente do grupo de jovens da Igreja Católica do meu bairro, lá da Santa Terezinha, em Brusque, e aí junto com uma amiga a gente começou a brincar de fazer tarde dançante, né? Existia isso na época, num clube ali próximo, chamado Santos Dumont, e aí comecei a fazer faculdade de comércio exterior em Itajaí, na Univale, e a gente teve a oportunidade de conhecer o Mercosul, na verdade, Uruguai, Argentina, Paraguai e o Chile, que não faz parte, mas também fomos. Fomos em 80 jovens. Cara, 2 ônibus. Pensa, tudo amassadinho, prensadinho. Mas a gente não tinha problema, tinha 19, 20 anos, estava tudo certo, era uma maravilha. Que baita viagem. Maravilha. E terminada essa viagem, a gente disse, vamos para a Europa. Mas com que dinheiro?
E aí a gente resolveu, vamos fazer um show, né? Uma ideia. E na época contratamos uma banda chamada Skank, né? Então era para ser um show em Itajaí e outro em Brusque. Como a gente não tinha CNPJ no diretório acadêmico, disseram, Ivan, tu já tens experiência de fazer tardança, como se fosse... Que legal. Tu faz o contrato no teu nome? Eu faço. Tá bom. Rapaz, e tem que mandar um tanto antecipado quando faz um contrato desse. Chegou 40 dias, a gente tinha que mandar com 30 dias, perguntou, e aí, povo? Tá, como é que estamos com a grana? Vamos mandar? Desse time que a gente não vai mais fazer. Eu disse, como? Vocês devem estar brincando, né, gente? Tem uma multa de 20%. Deus. Se eu desistir, o contrato é meu nome. Pois é, Ivan, mas aí tu vê como é que tu faz. Cara, eu não sabia o que fazer, gente. Eu não sabia onde me enfiar. E aí, arrumei um sócio, fui num parceiro, quer dizer, hoje grande parceiro meu, o Beto, da Aradef Malhas. Eu tinha que pagar para eles, na época, foi em 1994, se chamava URV, que era igual a dólar, né? Então, na época, eram 18 mil URVs para cada show, 18 mil dólares. Mas eu não tinha nem como pagar a faculdade direito, eu conseguia pagar. Como é que eu ia pagar esse 20%, que tinha que pagar 3.600? Fui lá, falei com o Beto, arrumei um sócio. Seu Beto, olha só, meu nome é Ivan Jasper, moro ali na Santa Terezinha, sou presidente do Grupo do Jovem e eu queria $9 mil emprestado. Ele me emprestou. Olha, tá vendo? Me emprestou. E aí foi. E aí comecei uma carreira trabalhando com shows, né? Então, daí saiu o show, Saiu. Aconteceu. Não, muito. Tanto que eu disse, vão vocês para a Europa. Esse dinheiro que eu ganhei agora eu não vou, não. E aí foi muito massa, né? Então, logo em seguida já fiz um outro show, daí gostei da coisa, fiz outro show com Cidade Negra, e aí eu fiz, eu acho que tudo que é banda que tu imaginar, hoje, pelo menos do Brasil, isso de 20 anos atrás, né? Eu tive a oportunidade de fazer. Teve uma fase que eu trabalhei com shows internacionais, então eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 norte-americanos, e aí eu fui evoluindo nessa carreira, porque eu fiz faculdade de comércio exterior. Então, com o que eu trabalhava? Com importação de bandas. Então, assim, tu tens que ter o visto, tem que ser uma série de regulamentos que tu tem que seguir, é como se tu trouxesse isso. Porque eles estão prestando serviço, visto de trabalho, inclusive. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com bandas, vocês provavelmente não conhecem, mas bandas antigas, eu trabalhei com Alanis Morissette, com Simple Red, Man at Work, Australian Crow. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas dessas bandas. Que legal, cara. Legal. Então, a minha carreira começou isso. Então, eu trabalhei muito tempo com eventos, né? E eu fazia América Latina. Só que chegou ali 35, 36 anos, né? Filhos, né? Eu tenho uma filha de 13 e um filho de 15. E quem trabalha com eventos, com bandas e shows, a gente não tem as datas comemorativas como os seres normais têm. A gente, no final de semana, trabalha Natal, Ano Novo, Páscoa. Feriados, pré-feriados. Sempre nos eventos. E eu, quando tinha folga, que eu vinha para Santa Catarina ou que eu vinha para Brusque, eu tinha segunda e terça e quarta. Aí queria fazer um churrasco com os amigos. Não posso. Ninguém pode. E daí era o outro lado da vida. Mas daí os eventos eram sempre meio pro lado da recreação, né? Pro lado do entretenimento. Tanto que é o nome da minha empresa, é Jasper Entretenimento, que do latim significa entreter, estar junto de, né? Então é reunir pessoas. O nome já... Que legal. Eu acho que desde pequeno eu gosto de reunir pessoas, né? E aí depois tu focou em fazer esses mesmos organização de evento para trazer para o nosso mundo da moda, daí, mundo têxtil. E aí, como eu tinha que sair direto, né? Eu pensei, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu tinha que decidir, porque eu não estava vendo meus filhos crescer. Né? E a minha mulher é muito querida, mas às vezes muito brava. Que bom, né? E a gente chegou num ponto que estava se tornando inviável até isso, sabe? Sim. Porque assim... ela sozinha, não que ela não pudesse, eu poderia ser caminhoneiro, também seria da mesma forma, eu poderia trabalhar com outra área, né? Sim. Mas começa a pensar. Mas eu queria, Ju, começar a ter essa proximidade com eles, né? A estar junto de. Né? Então. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, meu Deus? Aí larguei,
Porque assim, é muito trabalho, cara. É cansativo demais tu trabalhar com isso. Aí Ele traz um retorno financeiro, sim. Tirasse 5 anos sabático, daí... Nada, velho, nada. Aí eu disse, cara, e na época, isso lá em 2012, 2013, tava surgindo muito, e o pessoal consumindo muito filosofia. Naquela época, tanto que foram capa da Veja, capa da Exame, das grandes revistas Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Clóvis de Barros Filho, que eram os 3 principais pensadores e filósofos até hoje, né, da época, tiveram um grande destaque. Eu, como tive esse pé no seminário, já gostava de filosofia, já era uma coisa que eu consumia. E cara, Deus me abençoou. Então assim, eu fazia música porque gostava. E comecei a fazer uma coisa que eu também adorava, e adoro ainda, que é trabalhar com esses caras. Então parei e comecei a trabalhar, porque daí a palestra era um cara só, velho. Sim. Não era 15, 16, 20 de uma banda que a gente tinha que cuidar. E os caras são muito humildes, e vinha o cara sozinho. Tanto que eu brinco assim, disse, cara, quando tinha que buscar... No momento eu fazia palestra em Brusque, né? Mas quando eu tinha que buscar o cara no aeroporto em Navegantes, ninguém ia, eu que ia. Eu demoro 40 minutos de Brusque a Navegantes. Demorava 1h40. Sim. Só para ter mais oportunidade de estar conversando com eles. São fantásticos. E isso me trouxe muita bagagem, muita experiência, muita satisfação. Que bonito. E aí chegou um dia e disse, cara, como é que eu vou fazer para começar a ter outros produtos, outros nomes? Você pode, de Brusque, texto é forte. E aí fechei com o Paulo Borges. O Paulo é o criador e o gestor de um evento chamado São Paulo Fashion Week. Isso em 2013. Pensei, vou botar gente pra caramba, vou ganhar muita grana, né? Vai lá e vai lotar. A gente chegou ali 40 dias antes do show, da palestra, e cadê? Não estava vendendo ingresso. Me apavorei. Mas vendedor que sou, pastinha debaixo do braço, vamos começar a visitar as empresas. Vamos entender um ano, 2013. Como que eu iria fazer, quer dizer, não tinha mídia social, não tinha o alcance, né? Eu tinha que ir lá conversar presencialmente. Por que não estava vendendo? Porque a maioria das pessoas, os donos das confecções, né, das empresas têxteis, não tiveram possibilidade de ter uma cultura acadêmica. Não sabiam que era o Paulo Borges. Ah, o Paulo Borges é quem? Ah, nome comum. Ah, o dono da Guarapeira, dali no... né? Então eu tinha que ir lá catequizar e explicar para as pessoas quem era. Entendi. E a partir desse momento foi fantástico. A gente colocou 1.400 pessoas lá no pavilhão da FenaReco em Brusque. A gente lotou, né? Que transformação que tu trouxe. Através da informação, né? Mas tivemos que trabalhar, porque assim, os sucessores têm essa possibilidade. Fiz uma faculdade, vou fazer uma faculdade de moda, tá lá, no dia a dia, tu sabe quem é o cara e tu ouve falar. Sim. Mas a gente estava muito distante, porque a gente tem o DNA têxtil na nossa veia. Todos nós conhecemos como é que é composto isso aqui. Isso aqui é fio 30, como que é a estampa, o que é aplicado, de que forma que é. Perfeito. Nós somos um único estado, um único povo, e a nossa região principalmente, que conhece isso naturalmente. Nenhum outro estado tem isso, porque a gente tem intrínseco entre a gente. Mas não quer dizer que a gente tenha se acostumado com uma cultura glamurosa como era na época do São Paulo Fashion Week. A gente sempre viu isso muito distante. Então a gente não sabia quem era o cara. É verdade. Então primeiro esse trabalho de mostrar quem é o cara. E nessa palestra lá em 2013, nós tínhamos conversado entre nós as universidades, né? Na época a Santur, a prefeitura municipal, e a gente conversou e a gente teria 8 perguntas do final da palestra para o Paulo, já combinado, como se fosse um jogralzinho, né? Cada um ia perguntar. E a última pergunta era, então, Paulo, vamos fazer um Santa Catarina Fashion Week? Esse era o nosso desejo. E ele disse não, no palco. Ficamos tristes, mas ao mesmo tempo ele mostrou uma coisa que a gente não estava vendo, que nós temos o maior capital intelectual fabril do Brasil, mas a gente não se posiciona. Verdade. É que fica Boa mais visão. simples, Ju, sabe aqueles conselhos que a gente dá para amigos, né? Que o cara vem com problema, fica tão mais simples quando tu olha de fora para dentro. Sempre. E a gente tá nesse rolo e a gente não consegue ver. A gente fica presidente do escritório, fica presidente da fábrica e não começa a buscar soluções e não pensa no marketing e não pensa em divulgar a marca. Eu vou usar um exemplo meio grotesco, tá, gente? E não me entendam mal. Isso não é xenofobia, mas eu vou estereotipar estados e comportamentos, tá? Então, vamos fazer essa brincadeira. Vai.
O gaúcho, em qualquer lugar do mundo que ele vai, ele leva muito forte a cultura dele. Tá? O cara só pode ter nascido, sido registrado no Rio Grande e isso é muito bom. Porque eles sabem se vender como cultura. Isso. Ele vai de bombacha, vai de bota pro lugar, o lenço, alguma coisa, sempre ele remete à cultura, né? Sim, ele sabe se vender muito bem. Porque tudo que ele tem é o maior e melhor, né? O pernambucano é da mesma forma, é muito similar. O comportamento dele, do pernambucano. Sim, né? sim. Tu vai para Pernambuco, porque aqui nós temos o maior pé de macaxeira do mundo. E eles afirmam tal e vendem isso e a gente, se é real ou não, as pessoas muitas vezes não vão pesquisar. Certo. E se vendem dessa forma. E eles são bons nisso, né? O carioca, se tiver 2 ou 3 numa mesma mesa, ele te vende tudo. Eles são muito bons de storytelling, eles sabem contar histórias. Né? Veja as marcas que a gente conhece do Rio de Janeiro. Qual que é a diferença do tecido deles pro nosso? Nenhum. Qual que é a diferença do valor agregado que tem nessa história, nesse storytelling? Sim. Muito. Chega a 300%, 400%. Sim. Né? Construção de marca, coisa que a gente não faz. E na grande maioria, essas marcas produzem aqui conosco, né? Sim. Né? Produzem aqui, então tem isso também. Aí tu pega o paranaense e o mato-grossense. São os tratores. Na base de tentativa e erro, eles vão fazendo as coisas, deu errado, deu certo, e vão fazendo. Olha o polo têxtil que tem ali no Paraná, Cianorte e Maringá. Perfeito. Né? Então, de vento em polpa, mas muito mais recente do que o nosso. Nós catarinenses, se a gente fizer uma coisa excepcional durante o dia, durante o mês, durante o ano, sempre o que a gente ouve do nosso chefe direto, seja pai e mãe, ou seja chefe da empresa, é aquela velha frase: não fizesse nada mais do que tua obrigação. Ela parece ser uma frase inocente, mas ela não é. Porque ela tolhe a nossa autoestima, ela tolhe o nosso desenvolvimento. Por que eu vou tirar 10? Se eu tirar 7, eu vou escutar a mesma coisa. Por que eu vou me esmerar muitas vezes? Sim. Né? E muitas vezes isso faz com que a gente não se posicione no mercado. Nós temos uma dificuldade incrível de receber elogios. Tem a ver com a nossa cultura, com o nosso jeito. Mas é só aqui? Não, é aqui e no oeste do estado. Tem uma teoria na psicologia chamada a pressão dos pares. Se nós somos em 5 pessoas e vem uma sexta, para conviver com a gente, é natural que essa sexta absorva o nosso jeito de viver. Sim. Né? E nesse sentido, os primeiros empresários de Santa Catarina, eles surgiram em Florianópolis, a região aqui do Blumenau, a região de vocês, e depois que se expandiram para o oeste. Mas a forma de se pensar era a mesma. Então, o modus operandi do comportamento é tudo mesmo. Nós somos excepcionais, nós somos cartesianos, a gente é excepcional em processo. Ninguém tira isso da gente. A gente é muito bom em processo, em produção, né? Em tirar centavos daqui e conseguir fazer isso. Mas criativos somos, mas a gente é muito ruim para se vender, para bater no peito e dizer: ei, eu sou bom. Né? E esse tipo de coisa, eu não estou dizendo que é certo, que é errado. Né? Isso faz com que isso faz com que nós sejamos também comedidos. Então são os últimos a entrar numa crise e os primeiros a sair também, porque a gente não mete o pé na jaca, né? Mas ao mesmo tempo a gente está esquecendo de divulgar quem somos e de fazer as nossas marcas, né? Então o pensamento, ele é muito uníssono de todo o estado, de como nos portamos, e aquele que consegue, que faz um pouco de marketing a mais, de entrega na sua marca, olha onde é que está. E a gente consegue ver isso muito claro. Quais são as marcas catarinenses que hoje estão indo para o Brasil? Tá certo, tá errado? Mas eu só quero trabalhar com o básico. Tá tudo certo. Sim. Aqui, para mim, é um desperdício de talento. Sabe? Do que a gente pode estar se mostrando. E como que a gente pode estar se apresentando. Também. E naquele momento do não, você conseguiu fazer uma leitura de tudo isso e tirar um novo negócio. Exatamente isso, porque assim, aí eu vi, onde é que está esse gap? A gente precisa de um São Paulo Fashion Week ou Santa Catarina Fashion Week? Não. Ele mostrou pra gente que um custo em São Paulo Fashion Week é gigante. Por que vai fazer um outro evento aqui? É que todo estado queria isso, né? Leva o Brasil pra lá, né? Tipo mas tem um outro lado que eu precisava mostrar. E eu disse, como é que a gente vai fazer isso? E aí surgiu o negócio da moda, que num primeiro momento era dar palco pra gente. Como é que eu trago alguém da Facchini, da Brandili, da Malve, da Marisol pro palco?
Certo. Para que a gente comece a se mostrar. Então, assim, para trocar ideias, para falar, porque quando a gente se faz perceber, a gente está num palco, a gente acaba mexendo com a troca, com a autoestima, e a gente se sente mais relevante. As nossas marcas, sabe? Não necessariamente a pessoa que está no palco, mas eu faço parte daquela empresa. Sim. Poxa. Legal. Né? Então a gente começou a dar palco, e foi bem difícil no primeiro ano, que começou em 2015. Eu demorei 2 anos para fazer esse projeto. Até porque eu disse, eu preciso me preparar para isso. E aí eu fiz uma MBA na Fundação Getúlio Vargas, de gerenciamento de projetos. Ah, que joia. E fiz um projeto, na verdade, de 10 anos, né? 5 primeiros anos, 2015, 16, 17, 18 e 19, era de um formato. E logo em 2020 a gente ia trabalhar com outro formato. Entretanto, veio pandemia. Né? Então, e a gente só está aplicando esse novo formato agora. Em 2023. Por que tu achou que tu ia fazer 5 de um formato e 5 do outro? Qual que é o evolução? Qual que é o critério? Um tempo de maturação. Um estudo? Um tempo de maturação disso. Certo. Porque assim, foi muito difícil em 2015 eu conseguir palestrante. Certo. Hoje, o nosso problema é dizer não para palestrante. Né? Então assim, eu precisava criar credibilidade. Quando tu vais vender um produto ou um evento, me passa o histórico do evento. Eu não tinha histórico. Certo. Sabe? Então, quem que é esse cara? Né? Quem que é essa empresa? Isso. E ainda mais nós, que somos desconfiados pra caramba. Então assim, né? Sim. Peraí. Mas a gente se conhece e vai vender para um outro que é igual a nós. Mas depois de a gente ter essa certeza, né? De a gente conseguir ter credibilidade no mercado e chancelar. Porque uma coisa, Ju, é a gente dizer que vai acontecer isso, isso e aquilo. Outra coisa é tu entregar isso de fato. E essa entrega é verificada por todos nós. Aqui, a gente é criterioso, né? Então, assim, sempre eu consegui dar essas entregas. A gente sempre conseguiu, como NDM, como grupo, dar essas entregas que a gente se comprometeu para quem é expositor, quem é patrocinador, sabe? Legal. Mais do que isso, é surpreender o cliente. Né? É um evento, mas é um produto. E ele precisa gerar negócios para ti. Então explica exatamente o que é o negócio da moda, o que é o evento. O negócio da moda hoje. Hoje é uma grande feira. Uma grande feira que ela tem como bônus e como uma apresentação talks, palestras, cases do sucesso num palco fantástico que acomoda até 1.080 pessoas sentadas. Uau, grande. Um palco gigante, a gente faz um investimento considerável nisso, e que tem esse compartilhamento de inteligência. A gente acredita, e a gente começou assim, muito com as palestras. Que legal. E a gente tinha os expositores. Hoje a gente consegue ampliar. Já era um desejo de tempo, porque assim, a gente fazia antes o ANDM no Mariás, lá em Camboriú, junto com a Agnivale. São conectados, né? Os dois espaços, conjugados, na verdade. Então a gente adequava essa feira. E hoje a gente consegue, hoje a gente está em Jupo Expo Centro. Então é o primeiro ano no Expo Centro, em Balneário Camboriú, que é um equipamento novo. Um pouco da tua pergunta, por que 5 anos? Porque também eu estava esperando, né, ficar ponto do Expo Centro. E não ficava. Foi construído por governos, então entra um, sai outro e tal. Então, finalmente, ele foi entregue no final de 2021. As pessoas podem se perguntar, mas por que eu não fiz em 2022 lá? Gato escaldado tem medo de água fria. A inauguração no final de 2021 foi uma inauguração muito política. Tá. Sabe? Então, assim, eles não vai ficar pronto de novo. Certo. Né? Outras coisas envolvidas. E aí, em 2022, eu tive uma experiência bacana que a gente levou o NDM para o Paraná. Primeira vez fora de Santa Catarina. Né? Então, fiz em Cianorte, junto com a região de Maringá, muito pela proximidade. Baita região ali. Muito têxtil também, né? Forte. Assim, e a minha amizade, na verdade, lá ela veio com o Lucas Franzato, que é CEO do Grupo Morena Rosa. Que desde 2017 o Lucas palestra conosco, ano sim, ano não. E aí, vem pra cá. Cara, fizemos um estudo, fomos pra lá. Ano passado, foi assim significativo esse acolhimento que a gente teve, né, do público paranaense. Mas o bacana, Ju, é que assim, eu falei de 2015, né? E dá a entender que o ANDM é só para catarinenses. Não. Isso foi lá em 2015.
Em 2016, a gente já teve uma adesão nacional incrível. 17, 18. Então, hoje, a gente está com, assim, a gente está esperando 4 mil pessoas por dia. São 12 mil pessoas. Uau. Então, a gente amplia consideravelmente, né? Então, assim, a gente tem missões de empresários vindo da Bahia, de Minas, do Espírito Santo, de Pernambuco. Pernambuco, inclusive, vindo expor, o pessoal do Ceará. O Brasil, o têxtil está vindo para cá. Então, isso é muito legal. Show. Legal. Fiquei Fala, bem Marcos. feliz. Hoje se fala muito em core business, né? Aham, sim. E o negócio da moda é muito semelhante ao podcast do Casal do Texto, né? Ele quer justamente aproximar e instruir, trazer isso, é verdade. Então, assim, para quem nunca ouviu na vida, acho difícil, mas nunca ouviu na vida, o NDM é uma feira que traz palestras, que tem estandes de fornecedores, né? Malha, matéria-prima, aviamentos, tecnologia, tem tudo dentro da área têxtil. Exatamente. Nem tudo. Nem tudo. Porque Aquilo assim, que se consegue- a nossa maior feira, né, então em Santa Catarina, e é fantástica, e eu sou fã deles também, é a Febratex, Certo. que acontece de 2 em 2 anos. Mas a Sim. Febratex é específica para a indústria têxtil pesada, maquinário. Maquinário, Né? Maquinário, então... E é engraçado, porque a gente aqui em Santa Catarina, né, se a gente tivesse que usar, os empresários, a gente brinca, a capa do site, o cara ia lá, tirava a foto da máquina nova, né, tá agarrado com a máquina. Cultural. E não é o produto, né? Porque a gente gosta tanto dessa questão de produtiva, fábrica, Sim. de chão de indústria, fábrica, né? que é o nosso jeito, né? É. Então a Febretex é a Disneylândia, né? Quando tem o cara que tem a indústria pesada. Mas não temos nenhum evento no Brasil, que atenda a cadeia do confeccionista. Entendi. Todas as soluções. Então, desde o cara que tem o fio, porque tem um confeccionista que ele chegou num determinado tamanho que ele já começa a comprar fio e fazer a malha dele. Né? Sim. Então, o cara que tem a tinturaria, esse mesmo confeccionista vai. O cara que tem a malha, que vende a malha, o cara que vende aviamento, que vende botão, que vende metal, software, para administrar a empresa, ou software de corte, ou, sabe? Então, tu tem essas soluções, consultoria. Num lugar só. Agência de marketing Parece especializada. um parque, né? Para quem tá agência de marketing especializada para a nossa comunicação, que é a comunicação diferenciada, né? Então, assim, quem que é o nosso principal cliente? É o dono da confecção. Seja o cara que tem 2 colaboradores, ou ele próprio, Certo. até aquele que tem 5 mil, como o Grupo Lunelli. Os dois precisam de tudo isso. Sim, porque tem todas as soluções lá dentro. Que bacana, né? Isso aí. Baita sacada. E esse ano aconteceu uma edição no Agreste. É a primeira vez que tu fez lá a edição Primeira vez. Agreste. no Agreste. Lá no Agreste de Pernambuco. Como foi isso, assim, a região... Ju, eu até falo... Como a região te abraçou, o ANDM, eu tenho um preconceito de vou lá para o Agreste é lá em Pernambuco, no Nordeste, mas eu não me informava, né? Mas lá acho que não tem nada de texto, nós é que somos os fortes, né? Se achando. Sim, sim. E no evento ano passado ali de Cianorte, já tem um clube do Bolinha, de expositores e tal. Então, um dia antes a gente sempre fica no hotel trocando ideia, fazendo uma resenha, né? Falando de futebol, falando disso, daquilo, não só de negócio, né, cara? Claro. Então, esquenta, né? Já para dar um dia antes do evento. Então aí eu perguntei, o que vocês acham de a gente de ir para o Agreste? Eu falo a gente porque assim, a gente já é parceiro desde 2015, então muitos esses investidores Ia levar junto. já vão junto, né? Parceiro. Cara, em Milano tava eu, o Lucas Franzato, que é de lá, né, de Cianorte, do Grupo Morena Rosa. Tava o menino o Ivo, da Gel Vendas. O Eduardo Christian, né, que é considerado o embaixador das confecções hoje. Tava o André da Dalila Têxtil. Cara, eu acho que éramos nós. Não, tinha mais alguém, tinha mais pessoas junto. E aí, um desses, eu não posso dizer quem, disse, estás doido? Ir pra lá, rapaz? Lá é tudo muito informal. Acho que eles não vão consumir o conteúdo. E o pessoal já tinha tomado um pouquinho antes, né? Já estava mais feliz, né? O André, da Lila, dali de Jaraguá, alemão que é, né? Aquilo começou a envermelhar o pescoço dele daqui pra cima, dançou com a minha, então não me abre a boca pra falar mal do Agreste, porque lá é o meu melhor mercado. Uau! Cara, e eu disse... Acendeu uma luz. De novo. Total, né? Porque eu disse, caramba, o produto da Dalila é excepcional,
obviamente que com um produto excepcional existe um valor excepcional. Certo. Um valor agregado. Mas se diz que lá é informal, Não, muito no mercado não muito informal, caberia. como é que o cara compra um produto desse? Sim. Aí, né, só tinha menino na mesa, né? Então aí, um querendo ser mais... quem que é? Ó. Aí eu já peguei o celular, na hora peguei... tá aqui, ó, comprei a passagem. Tô indo pra lá no final do mês. Pronto, vou lá ver como é que é esse negócio. Aham. Fui abraçado por eles de uma forma Que legal, incrível. Pensa que povo carinhoso. Que Povo legal. trabalhador, gente. E assim... Preconceito é uma eu fiquei merda, né? brabo comigo. Preconceito é uma merda. Brabo comigo. Disse, por que eu não vim aqui É a antes, nossa cara? falta de conhecimento de uma certa coisa. de uma Lá, coisa gente, é o específica. maior polo de confecção do Brasil. Eu Uma confesso cidade que eu chamada Santa Cruz do Capibaribe. De Pernambuco até... Justamente ter o maior foco do objetivo da feira. O meu cliente é esse. Pois é. De Recife a Caruaru, dá 185 quilômetros. Logo ali a 12 quilômetros tem uma outra cidade chamada Toritama. Toritama é a maior fabricante, confecção de jeans brasileira. Logo do lado Olha. tem Santa Cruz do Capibaribe. Santa Cruz tem 110 mil habitantes. Eles recebem por sexta-feira, né, que eles sobem um dia na semana lá, de 90 a 130 mil pessoas. Tem um shopping chamado Moda Center Shopping de Atacado que trabalham lá 25 mil pessoas. Nossa. É gigante, é gigante, é gigante, é gigante, é gigante. Mas só que lá é confecção. Quem é que vende os insumos? Nós. A grande maioria das empresas são daqui do Sul, Aham. né, que vendem esses insumos lá. Então foi fantástico. E a gente, eles abraçaram, tanto que está legal. vindo, eles estão vindo para cá com a força toda. Estão vindo legal. aqui para Santa Catarina, Aham. pro NDM aqui, está vindo boa parte do pessoal, dos confeccionistas que estiveram conosco, estão vindo para cá. Que show, que Né? diferente, né? Aham. E a logística foi muita loucura? Cara, é assim, ela não é a melhor logística do mundo, né? Porque assim, tu tens esse desafio de ir até lá, né? Mas acontece a mesma coisa em Cianorte, sabe? A logística, Maringá seria melhor. Caruaru tem 300 e poucos mil habitantes. Por que eu não fiz em Caruaru? Bom, porque a confecção, de fato, o escoamento da produção está em Santa Cruz. Por que eu não fiz em Maringá, que tem 400 mil habitantes, e Cianorte tem 80 mil? Talvez em Maringá seria pro lojista, no caso, não pro... Porque a confecção está ali Perfeito. também. Sabe? Então, assim, não é porque a cidade é maior necessariamente que a gente faz. Então, a gente tem outros polos no Brasil que a gente deseja conhecer e visitar, né? Tem Fortaleza, tem Divinópolis no Divinópolis em Minas Gerais. Tem no Espírito Santo, tem um foco também, Rio Grande do Sul, Goiânia. Então, o Brasil é um país continental. Então, algumas pessoas me perguntam, por que tu não faz o NDM em São Paulo? Não precisa. Assim, mas daí todo mundo ia lá poder negociar mais e melhor. Gente, o NDM Brasil é aqui, em Santa Catarina. Eu quero que o Brasil venha para cá, que o mundo venha para cá. Certo. Tem esse bairrismo? Claro que tem. Mas a gente está fazendo onde? Em Balneário Camboriú. Vou ter que ficar 3 dias trabalhando em Balneário. No paraíso. Tá no paraíso Que 3 dias. chato. Não, né? Que joia. Que, meu Deus, conhece cada lugar, né? Conhece tanta gente. Que cultura. legal. Mas isso Nossa. possibilitou, quer dizer, as coisas vieram acontecendo naturalmente, né? Aham. Então, Que joia. Uma visão em cada conversa pré-feira. Tem uma nova feira já na cabeça do Ivan, já. Eu já tô montando a próxima. As 2 próximas, né? Porque eu imagino que não. Né? Tem uma programação, uma programação até 2027. Então, assim, onde que eu vou fazer 2027? Sim, vou fazer fora do país. Tem já mas estou me preparando para isso. Devagar. Certo. Né? E muito porque, assim, as ideias não necessariamente vêm só de mim, vêm dos parceiros, dos amigos, Claro. de uma troca de conversa tal. Vamos fazer, vamos para lá que eu te ajudo, vamos. Até assim, porque nenhuma claro. feira você faz sozinho, né? Óbvio que não. sim. Então é legal porque a gente traz esse grupo de parceiros, de empresários, de investidores, né, que acabam vindo junto com a gente. Então, muitas vezes a ideia não é minha. Eu, às vezes, compartilho ela com os outros, a gente organiza essas ideias. Bora junto? Bora. E vai pra frente. Bora. E tu pensa, quando tu pensa, né, planejei ir lá para aquela cidade, para aquele estado, enfim,
tu busca inicialmente os parceiros, que sempre foram teus parceiros, provavelmente, mas e incentivos, assim, dos estados, dos municípios, como é que funciona isso? Não incentivos, não necessariamente financeiros. Certo. Né? A gente apresenta sempre para os órgãos, para as autoridades. Mas o que eu faço muito, e o respeito que a gente precisa ter, é pedir a bênção dessas pessoas para poder estar lá. Certo. Porque assim, eu não posso chegar invadindo, sabe? A gente, o ANDM, não pode chegar invadindo. As pessoas têm que quererem também que a gente vá. Né? Então já é preciso que, primeiro, eu apresento muito, eu converso muito com as autoridades, seja prefeito, seja deputado, são as autoridades políticas, seja o presidente da associação comercial, do CDL, e foi o que a gente fez, por exemplo, lá em Santa Cruz, né? Então, peraí. Eles abrirem a porta da cidade. Vamos conversar com todo mundo. Preciso dos incentivos financeiros? Sim. Mas se ele não acontecer, a gente busca na iniciativa privada, né? A gente não pode ficar dependente disso, né? E isso tem sido muito bom, porque, beleza, se a gente sente que a comunidade, que as autoridades querem isso, então vamos fazer uma parceria, bora. Tudo fica mais legal, né? É um conforto, né? Ser aceito, legal, uma parceria. Porque o ANDM, assim, existe várias outras iniciativas de negócios, de feiras, às vezes, que são similares, às vezes, ao que eu faço, né? Mas, assim, a gente fez um compilamento de muitas experiências, que junto à minha experiência de evento, as minhas pesquisas nacionais e internacionais de como funcionam as feiras internacionais, para que a gente consiga aplicar nisso e ter uma eficácia maior. No sentido de gerar negócio, já. Tem que gerar negócio. E a junção dessas informações e a preparação da feira, isso leva quanto tempo? Como funciona isso? Muitas coisas já são orgânicas. Sabe aquela velha história, né? Que a gente precisa dizer o óbvio, né? Sim, cara, o óbvio dentro do teu negócio, né? É óbvio para ti, mas não necessariamente para mim nem para Ju. Sim. E da mesma forma. Então isso eu procuro compartilhar muito com os nossos parceiros colaboradores dentro da empresa. Porque obviamente, como a gente teve um crescimento lá atrás, era só eu, né? Depois eu com a minha esposa. Depois foi evoluindo. Então hoje a gente tem um grupo, né, de pessoas que trabalham diretamente conosco. E algumas não necessariamente fisicamente dentro do escritório. A pandemia nos ensinou que algumas coisas não preciso ter, né, esse apego, tem que estar aqui. Né? Então hoje, a gente evoluir com ideias ou compartilhar isso fica bem mais simples, porque a gente procura orientar todo mundo, colocar, as pessoas conhecem. Parte deles que talvez não viram, vão ver esse podcast, vão entender mais da minha história, que trabalha junto com a gente também. Então, isso a gente consegue ir tocando aos poucos, e novas ideias vão surgindo, e a gente vai, peraí, vamos inserir isso, aquilo. E eu sou muito aberto, porque o ANDM não é um evento engessado. Tu quer sempre o melhor, não pode ser engessado. Ele tem que ser sempre, tem que mudar, tem que buscar mais coisas. Estamos parados no tempo, né? Então, nesse sentido, eu sou muito grato, né? Primeiro a minha esposa que me atura, a Rosane, né? Que me atura desde... Apoiadora em primeiro lugar. Né? E toda a minha equipe, né, cara? Porque assim, cada um cuida de um segmento. A gente tem o comercial, que é imprescindível, porque... sem a questão comercial, sem a entrada do financeiro, eu não consigo fazer isso, né? Aí a gente tem o pessoal do marketing, que tem que comunicar de uma forma mais eficaz, né? Certo. E quem fica nos bastidores, fazendo o contrato, fazendo a burocracia, fazendo... Que não aparece. Não, que não aparece. Então, assim, quem cuida dos contratos com com os expositores. Depois tem as montadoras. É um trabalho hercúleo. Sabe, de tudo que tem que ser feito lá. Sim. Então, vai chegar ali 4 dias antes começa a montagem, e aí? Né? Então, como organiza isso tudo? Não, se não chega a determinado prazo, até determinada hora, paga multa para o centro de eventos, paga isso, paga aquilo. Então, assim, tudo tem que ser muito dentro e feito um planejamento muito correto e seguir a risca isso. Que legal. A equipe é tudo, né? Tudo. Equipe é tudo. Muito legal. Eu não consigo sozinho. Qual que tem sido o teu feedback, assim, das empresas que visitaram a ONDM, não estão expondo, mas que visitaram, grandes empresas visitaram, e depois vão
vão te falar, Ivan, não sabia que era assim, como é que é isso, assim? É muito bom. É muito bom, porque assim, mas tu não tens medo de estás falando isso porque tu és o cara que é o gestor do evento. Cara, mas é verdade, pode perguntar para todo mundo. Eu falo com muita tranquilidade isso, porque assim, eu faço propaganda ou mídia de uma determinada coisa, mas tenho certeza, Ju, que eu vou te surpreender, sabe? Então, porque a gente tem outras entregas, outras coisas que acontecem na hora que tu não cria essa expectativa. Então, vamos dizer que tu fosse hoje lá para consumir um conteúdo, né? Então, digamos que tu adora os trabalhos da Patrícia Bonaldi, que vai estar junto com a gente, né? Patrícia Bonaldi, quem ela é? Cara, uma mineira que tem uma marca chamada Patibô, que é o segundo ano que desfila no Nova York Fashion Week, que hoje é a marca brasileira mais conhecida no mundo, né? A marca de luxo, de desejo. Cara, todo mundo quer ela. Né? Mas aí tu estavas lá e tu admira a Patrícia, e a Patrícia está lá, nos estantes, olhando os insumos, olhando isso, olhando aquilo. Tá junto com a gente. Ela estava no Nova York Fashion Week. Ela tá com uma loja no Sorro. Cara, mas olha o tamanho dessa mulher. Sim, mas tu acha que ela veio de onde? Né? Ela começou no texto como a gente ali. E ela conseguiu fazer um trabalho incrível. Então ela vai lá. Ela vai lá na Elastan, que vai estar expondo, que ela precisa de um elástico diferente, de alguma coisa de insumo, ela precisa de um botão diferente, ela precisa de um tecido que a Cataguases pode atender, que a Dalila pode atender. Poxa, mas ela precisa trabalhar com trabalho de software, então de corte e tal. Tá Audaces, está lá expondo, ela vai lá, que é a parceira da Audaces, e a gente sabe que é o Luiz, o marido dela, que são um casal. Então ela é a imagem, o Luiz é o bastidor, é o cara que administra, que está atrás. Então, essas situações de tu encontrar determinadas pessoas, eu me lembro uma vez, eu tenho um amigo meu, tenho ainda, né, de Brusque, numa confecção de eu vou para lá para ver palestra, para não sei o quê. Disse, cara, porra, então vai porque tu é meu amigo, vai lá. E nesses intervalos, ele conversou com um cara que é um contador. O cara tá lá, conversa tal, o cara falou para ele que ele podia ter um crédito tributário. Nada, ele recuperou 4 milhões. Tá vendo? Então, sabe assim, então assim... Network é tudo, ainda mais dentro do nosso negócio. A gente não fala, né, Ju, só do glamour, né, como a Patrícia. Sim. Mas a gente vai ter palestra, por exemplo, muito técnica, né? É negócio. Eu tenho uma palestra, eu tenho uma palestra do seu Maurício Játiva, que é da Latina Diclatex, junto com, na verdade, o Eduardo, não, peraí, meu Deus, está me fugindo o nome. Rapaz, da Malve. Ai, Jesus. Fugiu o nome. Vão ser parceiros na palestra? Eles vão estar palestrando, mas é uma palestra muito mais técnica daí que a gente vai ter. Tá? Então, falando sobre justamente como se aplica isso e como a sustentabilidade ela tem vindo hoje e que é uma coisa que a gente não tem retrocesso. Certo, né? não tem. Vamos falar de tendências. Cara, aí tá vindo a Mariana Santolini, que é da WGSN, que faz uma leitura de futuro. Vamos falar sobre construção de carreira, desafios, né? Poxa, a gente tá trazendo a Rachel Maia. Rachel Maia é uma mulata de 1,90 m, fantástica, linda, né? E que construiu uma carreira dentro de negócios quando muitas vezes, né, porque ela é negra ou isso, aquilo podia dificultar. Ela nunca olhou para isso. Isso para ela sempre foi um incentivo, né? Então ela foi durante anos CEO da Pandora, foi CEO da Lacoste, né? E hoje ela é conselheira de grandes empresas como a Vale do Rio Doce, inclusive da ONU. Cara, então essas coisas, esse conhecimento que a gente tem, os intervalos que a gente tem das palestras, como esse negócio com o contador, ele te gera muito conhecimento, network. Sim. Então, tanto que os pilares que a gente trabalha são esses 3. Então, compartilhamento de conhecimento, de inteligência, network, mas tudo isso tem que te gerar negócio. Sim. Que legal. Show demais. Parece o Casal do Texto. Parece. Verdade. Né? De outro formato, mas que tem os mesmos objetivos. Sim.
Que E legal. então, como tu falou, né, hoje já se gerou uma cultura mais fácil de tu conseguir, assim, tu já tem um network muito maior do que no início, né? Então, para conseguir a disponibilidade dessas pessoas para fazerem as palestras, então já é um pouco mais fácil, apesar de com certeza essas pessoas serem muito ocupadas, mas hoje é mais fácil trazer um pessoal Sim. dessa carga aí pra Sim, mas assim, pra Ju, galera, né? eu não decido também sozinho. Hoje a gente tem uma equipe de conselheiros de curadoria. Ah, que show. Então, assim, tu acha que lá em 2015 ou 2016 eu sabia quem era quem? Eu cometi muito erro. Certo. Né? Foi Então, conhecendo. assim, gente que depois queria estar no palco, que eu dizia, não, acho melhor não. Cara, depois eu fui ver o tamanho, oh meu Deus. Né? Sim. Ou gente que eu trouxe que não tinha tanta eficácia. Faz parte, então assim, a gente faz uma curadoria para que a gente dê a melhor entrega. E não necessariamente tem alguns nomes que a gente deseja, que não trouxe ainda, mas que às vezes não bate data. Sim. Sabe? Não tem, então assim, não dá data, o cara já tinha um compromisso, ou aquele é um período tal, isso, às vezes não bate data, mas esse casting que a gente tem hoje, né? Então, o Ferreirinha, por exemplo, que vai estar no primeiro dia, né? O Ferreirinha que fala sobre o mercado de luxo, durante anos CEO da Louis Vuitton da América Latina. Nossa. E a gente muitas vezes confunde o luxo com preço, não é isso. Não é isso. Então ele vem desmistificar muito isso, sabe? E mostrar como que a gente pode ter uma entrega melhor dos nossos produtos. O Eduardo Christian, que é o embaixador das confecções, né? Que, cara, traz multidão hoje, né? De confeccionistas que seguem ele. Ícone, né? E aí todos os outros nomes da nossa região, que são pessoas fantásticas. No primeiro dia, a gente começa com a Marcela Kenner. A Marcela é diretora de marketing hoje do Instituto Riachuelo. Pô, olha o tamanho da Riachuelo. Nossa. E ela vem num talk junto com a Viviane Lunelli, Ai, que show. que é, claro, CEO da Lunelli. Então, pô, as duas mulheres Que bagagem. que comandam hoje essas empresas fantásticas. E quem é que vai fazer essa moderação? A Rita de Cássia Conte, né, que é a dona da Mensageiro dos Sonhos, que é lá de Brusque, mas que é diretora da Fiesc, diretora da BIT. Então, assim, ó, mulheres que estão à frente do seu tempo, que estão comandando isso. Então, são 3 nomes fantásticos. A gente tem o Caetano Laudelino, daqui de Jaraguá do Sul, né, que ele começou há uns 2, 3 anos com a Multiplier, uma escola de educação fantástica também, o Caetano. Aí a gente encerra o primeiro dia com o Tiago Peixoto, que é o CEO da Cataguases, e o André Klein. O André é da Dalila, o Tiago Cataguases. Os dois têm um projeto junto, as duas empresas, né, lá na Paraíba. No sertão da Paraíba, e é muito bacana porque o que é esse negócio que eles têm lá? Plantação de algodão orgânico com pequenos agricultores. Ai, cara, eles vão ter uma ativação, vocês vão ver, vai ser fantástico. Depois vem a Patrícia Bonaldo, no segundo dia a Rachel Maia, enfim. A programação tá incrível. Extensa. Tá muito boa a programação. Meu Deus. E tem ingresso para vender ainda, Ivan? Como é que é? Essa feira, ela é... É diferente. É diferente. Sim. Ela vende Sim, ingresso. a gente vende ingresso. Isso. E aí tu vai dizer, mas por que nenhuma feira no Brasil cobra ingresso? Sim, no Brasil. No exterior, quer dizer, Europa, Estados Unidos, todas as feiras cobram ingresso. Mas o porquê do cobrar ingresso, né? Porque eu sou ganancioso, porque a gente quer... Não, é porque tem algumas situações que elas se fazem necessárias, né? Primeiro, eu tenho expositores que dependem de pessoas que vão estar lá para adquirirem os seus produtos, comprarem, é negócio. Né? E quando é gratuito, tu permite muitos curiosos, na entrada de muitos curiosos. Cara, se é do meu negócio, eu vou investir em mim. Eu vou investir para comprar o ingresso. Perfeito. O acesso para a feira está R$ 80,00 e o acesso para a feira e palestra R$ 190,00, né? 190 não é um valor alto se tu colocar todas as atrações que a gente tem. Não. Tu tens a feira junto também. Mas de forma alguma é um valor popular. Certo. Então ninguém vai, vou comprar esse ingresso para lá, dar Só uma pra banda ver para ver qual é. Não é isso. Sim. Não, vai quem é do negócio, quem quer conhecimento, quem quer buscar, quem quer crescer dentro do ramo, quem quer network, quem quer fazer negócio. Sim. Porque o mundo do têxtil está lá. Certo. Né? O nosso mundo vai estar ali. O objetivo é fazer negócio. É fazer negócio. Então, Perfeito. trocar informação, como que eu posso evoluir? Vamos ser práticos, vamos direto ao ponto. Exato. Porque exato. no outro formato, por vezes, o curioso toma mais tempo do expositor e não vai levar a máquina, né? Sim. E
Lógico que ele não vai ter delicadeza de dizer pro cara ir passear. Claro que não. Mas ele vai ter que investir um tempo ali, vai se dedicar um tempo. E logo que chega ele já sabe que ele não vai virar a venda. E tem sido assertivo. A gente fazia isso desde 2015. A novidade não é. Mas qual que onde que a gente pode comprar ingresso? Né? ondm.com.br. Pode entrar no site, adquirir no site. Tá no terceiro lote? Está no terceiro lote. Né? A gente está esperando 4.000 pessoas por dia. E tem alguma outra forma de a gente conseguir ingresso? Tem. O NDM vende os ingressos. Mas o expositor, ele tem ingressos para relacionamento. Legal. Inclusive, o casal do texto. Tá vendo? O povo pode pedir para eles, tá? Pode pedir que eles tenham ingresso. Era novidade, né, gente? A gente ficou bem quietinho. Claro que eu quero vender, mas né, todos os expositores... Claro. É uma forma de confiança. Fala, Júlia, o Casal do Texto vai estar na feira. Vou ficar emocionada, não vou falar essa tua parte. A gente vai estar na feira com o apoio do Ivan, que gostou muito da ideia do Casal do Têxtil. Uma parceria incrível. Uma parceria que só está começando. Queremos levar ainda mais network lá para o evento. Deixar as pessoas contarem as suas histórias. Que massa. Teremos podcasts ao vivo. Uau! E para quem quiser assistir, vai poder parar, vai poder ficar lá na frente do stand, assistir entrevista ao vivo também lá, e né, não só online, ao vivo, enfim. E nós estamos muito felizes, Ivan, por participar desse evento em Balneário com vocês. E surreal para nós, a gente está começando esse negócio aí de também unir, né, o pessoal do têxtil. Vai ser muito legal a gente usar a ferramenta podcast na feira. Isso. Poder disponibilizar que os expositores venham mostrar os seus produtos de maneira dinâmica e descontraída, né? Exatamente. Lá na feira. Então, dias 3, 4 e 5 de outubro, gente. E eu já tô imaginando isso tudo, né, cara? Porque vai ser a correria pra lá, pra cá e tal. E vocês ali, sabe? Tem que manter a tranquilidade. A concentração, sabe aquelas coletivas de imprensa de futebol, né? Tô treinando falando. Exatamente. Cara, e vai ser muito massa, porque é tudo muito diferente. E por isso que eu me animei muito, né? Mas eu sou muito grato também ao Natan da Monkey Market por ter nos aproximado. É ele que fez esse primeiro contato. Vai estar lá a Monkey Maker, vai estar conosco lá, essencial, né? Então venham nos visitar lá no stand, por favor. Vocês vão gostar a feira total em si, né? Porque como o Ivan já explanou aqui, imperdível. Quer ingresso? Aqui, ó. Botou no fogo agora. Gente, a gente tá assim, eu vou te dizer, eufóricos. Fervorosos. Estamos eufóricos. Muita coisa para organizar, né? A gente quer ir lá fazer bonito e tal, mas estamos eufóricos e vai ser um aprendizado enorme. Vai ser incrível. Como tu mesmo falou, vai ser um aprendizado enorme. Sim. E Ivan, fala então, dá tua mensagem final para esse povo que venha para tua feira. Tu já falou tudo o que vai acontecer, eu acho que quem boa parte. Não vai... Não sei, não vai perder muito. É aquilo que a gente começou no início. A gente muitas vezes a gente não se permite a buscar esse conhecimento. Porque eu não posso faltar esse dia, aquele dia. Cara, são 3 dias e olha o horário, é das 14 às 21. Perfeito. Quem é do Vale, cara, dá para trabalhar de manhã, fazer tudo e vou lá à tarde. Dá. Sabe? Então, vamos fazer contato, vamos fazer negócio, vamos se permitir a gente se ver. Para de ficar só dentro do escritório, dentro da fábrica. Investir na gente mesmo, né? Ali vai ter muita coisa que tu vais olhar de investimento, de coisa que a gente pode ser feita. Fora essa questão de, tá encontrando os amigos, né? Então, assim, o mundo do têxtil vai estar lá. Quantos stands são? São 180 espaços de estandes, mas tem expositores que têm mais de um espaço. Então, nós vamos ter em torno de 85 a 89 expositores. Fantástico. Não sei bem o número certo, porque isso está com comercial. Né? Mas, assim, tem um outro fato. Por que o Brasil está vindo para cá? Tá? Que eu esqueci. Então, normalmente, no final de setembro, início de outubro, as empresas de malharia plana, lançam
as novas coleções. Então a gente já vai ter todas as novas tendências ali. Que né? Então assim, essa iniciativa tua? Não. A gente aprende a juntar as coisas. Por exemplo, vou voltar atrás, as palestras. Por que a gente faz dentro do espaço tudo junto ao mesmo tempo? Não é novidade nossa. O Vale do Silício já faz isso há muito tempo. Cada vez mais a gente quer tudo junto e misturado. Sim. Sabe? Então assim, mas a palestra acontecendo enquanto tem compras nos stands, isso não atrapalha? Ué, a gente não vê TV e não tá no celular o tempo todo? Sabe? Então, assim, mudou esse pensamento. Presta atenção no que tu queres prestar, naquilo, né? Então, mas daí eu vou lá para consumir a palestra e o cara tá negociando no stand. Tá, por que a gente consome palestra, consome conteúdo? Para aprender a negociar mais e melhor? Mas se eu chego e o negócio já tá na minha frente, eu vou negociar? Por que o Brasil tá vindo para cá? Olha que sorte, dia 4 de outubro começa o quê? Oktoberfest. Aê! Dia 5, FENARRECO. Uau! Então, peraí, o que quer dizer isso? Bom, as pessoas estão vindo, o Brasil está vindo para cá dia 3 ou dia 2 de outubro. Dia 2 é uma segunda, dia 3 é uma terça. Né? Só que eles estão indo para casa quando? Dia 8, no domingo. Por quê? Porque tem a sexta e o sábado para curtirem aqui. Além do que, ele tem a parte da manhã, se ele quiser fazer visita técnica. Certo. Então, eu já tenho grupos, por exemplo, que estão marcados. Então, o pessoal da Bahia, eu sei que já tem visita técnica dias 3, 4 e 5 na parte da manhã em empresas. Né? Que oportunidade, né, gente? Olha só. E aí... Passeia, tu conhece cidades, conhece festas típicas e ainda Ju, toma um chopão. conhecimento na nossa feira. Eu cometi uma gafe. Eu fui agora, acho que foi junho, para Itima, em Milão. Foram 7 dias. 7 dias o dia inteiro na feira, trabalhando, tal. Nossa. Por que eu não tirei 3 dias? Eu tava em Milão, caramba. Não, fui lá e voltei pra casa. Mas a minha mulher acha, só foi lá passear, né? Ela não... Né? Sim. Só que todo mundo fez isso. Então, assim, o Ferreirinho, um dos caras que vai estar com a gente, ele apresentou um dado que às vezes é meio ruim, meio constrangedor a gente falar disso, mas é importante a gente tocar nisso, que a partir de 2030, a maioria das nossas doenças no Brasil serão mentais. Certo. Hoje, o que mais mata, na verdade, são doenças cardiovasculares, né? Mas serão mentais, o maior problema. A gente é o maior consumidor de remédios hoje, né? O brasileiro é hipocondríaco. Né? Então, o que é isso? Depressão, né? Depressão. Cara, como que a gente evita isso? Vivendo. Como é que a gente vive? Aproveitando o que temos. Peraí, tá vindo para balneário? Não, volta na praia, querido. Sim. Aproveita essa praia. Vou lá no aquário. Pô, tá abrindo agora se é família, aproveita com a família. O Parque se é do solteiro, Dinossauro vai abrir agora essa semana. Nossa, Semana que vem abre. Não, novidade. Vai abrir o Parque do Dinossauro. Nossa. Deixa eu dar uma volta no Beto Carreiro. Opa, deixa eu conhecer Pomodoro. Vou conhecer um pouco. Eu vou para Oktober. Eu quero ir para FENARRECO, porque lá tem uma gastronomia mais tranquilo. Gente... Que oportunidade. Tá tudo na mão. Então, é aproveitar. Então, assim, as coisas têm que andar juntos. A gente precisa trabalhar, mas precisa se divertir. Certo. Para não entrar na pilha. Que legal. Realmente o significado da palavra unir, que tu falou antes. Que legal. Entreter. Entreter e unir. Fantástico, legal. Ivan. Como encontra o Ivan? Como encontra o MDM? O NDM, tu encontra o Negócio da Moda no Instagram, né? Então vai lá, curte, ajuda a gente a ter um crescimento também, né? Tu vai ter muita informação, né? E através do NDM as pessoas me encontram, né? O Ivan Jasper também tá, Ivan_Jasper no Instagram. Meu marketing vai me dar uma bronca depois, porque eu não tenho todas as informações. mas assim, também no LinkedIn, obviamente, né? Então, a gente escreve aqui embaixo. Me ajuda aí. Boa. A gente escreve aqui embaixo, qualquer coisa pergunta aqui embaixo também, né? A gente repassa isso. a resposta. E qualquer informação, né? É só mandar lá um direct no Insta que a nossa equipe lá responde. Boa. Fantástico. Estamos muito felizes. Muito felizes. Duplamente de receber aqui uma pessoa que tem uma carga dessa para trazer um evento desse aqui para Santa Catarina e a gente poder fazer parte disso esse ano. Estamos extremamente felizes. Obrigada pelo teu tempo. Eu sei que está muito corrido agora com a organização. E obrigada. Eu que agradeço, gente. Bora fazer acontecer. Obrigado, Ivan. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, ouvintes. Valeu, gente. Não esqueçam, dia 3, 4 e 5 de outubro, em Balneário Camboriú, ONDM. Sim. Curta, compartilha, ativa o sininho. Beijo. Tchau. Valeu, gente. Até mais.
Aê! Obrigado.